O recuo da extrema-direita. O mundo começa a acender o sinal vermelho para a extrema-direita. A derrota de Trump dá o pontapé inicial e a América Latina acompanha essa onda. No Chile, o candidato comunista à presidência lidera as pesquisas. Na Bolívia, o partido de Evo Morales ganha a eleição derrotando os golpistas. No Peru, a população vai às ruas para enfrentar o golpe. Na Guatemala, o governo de direita corre o risco de ser derrubado. E no Brasil, os candidatos apoiados por Bolsonaro são derrotados nas urnas. No país, 18 capitais terão segundo turno. E o que ficou evidente foi que o discurso de ódio que marcou as eleições de 2018 perdeu força. No Brasil, a extrema-direita vê seu espaço político diminuir devido também à sua flagrante incompetência para resolver os problemas sociais. A população percebeu que somente a pauta de costumes não é capaz de colocar comida na mesa dos 105 milhões que sobrevivem com R$ 400 por mês, de combater a pandemia, de dar saúde e educação de qualidade, nem mesmo emprego para os 14 milhões de desempregados. Contudo, a tradicional direita, travestida de centro, tem conseguido impor o discurso de gestão e abafado o debate sobre projeto de sociedade. As contradições fundamentais, como pobreza e miséria, concentração de riqueza, racismo, por exemplo, são deixados de lado. Afinal, essas não são preocupações de um bom gestor. Está no ar mais um Caminhando Jornal TV, um programa que vem se consolidando com suas análises independentes sobre política, história, cultura, sindicato, militares, música e muito mais. Alô, amigos do Caminhando Jornal TV, alegria em cantar, música bonita de Toquinho e Vinícius de Moraes, regra 3. Tantas você fez que ela cansou, porque você, rapaz, abusou da regra 3. Onde menos vale mais a primeira vez que ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. Tem sempre um dia em que a casa cai, pois vai curtir teu deserto, vai. Mas deixa a lâmpada acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar. E uma bebida por perto, porque você pode estar certo que vai chorar. E vai chorar. Obrigado, amigos, e até breve, até a próxima. Meu destaque vai para o livro do Gessé de Souza, seu atual lançamento, A Guerra contra o Brasil, e no subtítulo, Como os Estados Unidos se uniram a uma organização criminosa para destruir o sonho brasileiro. Muito interessante. Um livro muito importante para entender o atual momento da política brasileira e perceber como esse tipo de estruturação foi sendo engendrada por alguns intelectuais e como isso participa, muitas vezes de forma subjetiva,
no mundo das ideias, ideias que têm que ser combatidas. Portanto, fica a dica aí, o G7 Souza. Muito bom. Abraço, caminhandos e caminhandas. Meus amigos, são tantos os fatos absurdos na política brasileira que a gente até tem que consultar para ver os prioritários para colocar para vocês e buscar uma análise. Hoje eu quero falar sobre as notícias de que toda a criptografia brasileira, ou seja, aqueles códigos usados para fins militares, etc., do nosso país, inclusive os militares, especialmente os militares, eles são derivados e foram comprados na firma Crypto. E sabe-se agora que essa firma, por décadas, serviu à CIA, Central de Inteligência Americana. Mas esse não é o problema central. O problema pior é que isso é sabido de longos anos. Desde 2010 se sabe disso. E o Brasil, mesmo depois de um escândalo a respeito em jornais de todo mundo em 14, 2018 e assim por diante, o Brasil agora, em 2019, faz novos pagamentos e compras nessa cripto. Em resumo, toda a comunicação brasileira está sob controle americano, dos Estados Unidos. Inclusive a militar, dos submarinos, do submarino que está se fazendo, toda ela. O que significa isso? A completa abdicação da soberania nacional. Um especialista, Vitélio Brustolin, da Universidade Federal Fluminense, menciona o fato que tratar-se-ia conclui que é uma coisa absurda, que já se sabia há anos, o Brasil continuou comprando essa criptografia da CIA e diz que isso só pode ser entendido como uma falha de inteligência. Ora, meus amigos, uma falha de inteligência que dura anos e anos, isso não é falha de inteligência, isso é traição nacional. Isso significa deliberadamente deixaram toda a comunicação brasileira na mão de uma nação estrangeira, mostrando que não temos nenhum tipo de defesa, a não ser sobre a asa protetora da águia americana. O Brasil não tem condição de nada. Isso é um exemplo, quando sua comunicação está totalmente defasada. Meu fato em destaque é para essa questão do racismo que se coloca fundamentalmente após o assassinato deste negro dentro do Carrefour. A violência de brancos da segurança que mataram esse homem. Não matariam uma meninazinha dondoca, não é? De tez branca, bem arrumadinha, mas mataram um negro brasileiro. O Brasil tem racismo, sim. Isso precisa ser destacado e já vem à tona. O racismo contra os índios originários da nossa América e do Brasil particularmente, e os negros originários dos povos africanos que foram violentados e trazidos para trabalhar como escravos no Brasil. Esta é a marca que fica e a tendência a essa pequena burguesia e burguesia brasileira de não aceitar dentro do mercado de trabalho a concorrência de índios e negros no Brasil. A luta começa já nas ruas se colocando. Meu fato em destaque vai para o apagão no Amapá. O Amapá, um estado isolado do restante do Brasil em termos de rede de energia, sofre um apagão, o que demonstra, pela lentidão de tomada de decisões, que o governo federal não tem qualquer plano ou projeto para a energia nesse país. E lembrando,
A Companhia de Energia do Amapá é privada. Portanto, a incompetência do setor privado ou a negligência do governo federal. Trago aqui uma discussão que é importante a gente travar. Por quê? Porque há uma campanha maciça, tanto do governo quanto no Congresso, desses partidos conservadores vinculados aos interesses privados dos oligopólios nacionais e estrangeiros, que é o de privatização de todos os serviços do Estado brasileiro. Então, fiquemos atentos, porque se no Amapá, onde é privatizado, até hoje não resolveram o problema do apagão, imagina se nós privatizarmos todos os serviços, toda a Eletrobras, a Petrobras, que já vem sendo privatizada por dentro, privatizar o SUS, como há um projeto para isso. Eles recuaram porque houve uma grita nacional. Esse é o projeto do grande capital, esse é o projeto da classe dominante, esse é o projeto dos políticos conservadores, sejam eles de extrema direita ou de direita. A privatização de todos os serviços públicos desse país. E aí nós já temos um bom exemplo. O que está acontecendo no Amapá. Hoje nós vamos falar de um tema que eu conheço bem: invasão. Esse vídeo é para quem acha que os sem-teto, os movimentos sociais, são os grandes invasores de imóveis no país. Shopping Eldorado, Clube Pinheiros, Mercado Extra, Pão de Açúcar. A gente poderia começar a falar dos primeiros invasores, os portugueses. O Paineiras, por exemplo, fica no bairro Nobre do Morumbi. Para quem quiser ficar sócio, tem que pagar uma taxa módica de R$100 mil. Ainda assim, tiveram a cara de pau de invadir uma área pública de 20 mil metros quadrados para fazer um estacionamento. Imagina o valor de aluguel de uma área dessas no Morumbi. Fundado em 1960, o clube só desocupou a área em 2013 e não pagou R$1 de indenização para a Prefeitura de São Paulo. Clubes, shoppings, bancos, celebridades. Todos invadiram terrenos públicos ou estão lá com concessão de uso ilegal. Mas eles dormem tranquilos, sem medo do batalhão de choque chegar na madrugada jogando bombas para poder despejá-los. Para eles, o juiz não assina ordem de despejo da noite para o dia. E nem a polícia chega entrando com o pé na porta. Já com as famílias que, sem nenhuma outra opção, vão parar debaixo da lona, ocupando terrenos abandonados, a conversa é outra. São chamados de invasores, vagabundos e muitas vezes perdem tudo em despejos violentos. Fala, rapaziada, aqui quem fala é Everson Montanha, canal do Montanha. Caminhando Jornal TV, também na área. Ponte do Montanha, tô aqui no Engenhão. Aqui no lado aqui, próximo aqui do Memorial, Museu do Trem, né? Aí um espaço gigantesco de atividade diversas, né? Aqui à noite fica lotado, né? Ali atrás tem não sei se você está vendo ao fundo, minha imagem vai ficar escura, mas eu quero que vocês vejam o fundo. Tem ali parquinho para as crianças, questão de atividade física para adultos, atividade física para idosos, né? Tem uma argola olímpica ali. E só que eu estou vendo aqui muito abandono. Assim, não vi policiamento aqui, né? Nem guarda municipal. Então eu não sei aqui quem é que rege aqui essa região aqui. Não sei se é privado, né? Se é o Botafogo que tem algum tipo de responsabilidade aqui, ou se
é a prefeitura ou o governo do estado. É fato que tem uma galera aqui descansando, o pessoal da Memorial, né, o pessoal aqui que faz algum tipo de trabalho aqui na região, né, fora os moradores, né, tem ali umas rampas ali para skate. Pô, bem bacana, espaço bem legal. Boa tarde, Luiz Mário, diretor do Sindipetra RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros. Notícia triste, mais uma. Petrobras anuncia que pagará dividendos aos acionistas estrangeiros, mesmo que feche suas contas no vermelho. Lembrando que esse vermelho nunca aconteceu na Petrobras. Mas, devido à Operação Lava Jato, os vermelhos apareceram. Infelizmente, de uma forma maquiada, para justamente beneficiar os estrangeiros e acabar com nós brasileiros. Adélia Prado, na poesia Erótica é a Alma. Todos vamos envelhecer, querendo ou não, iremos todos envelhecer. As pernas irão pesar, a coluna doer, o colesterol aumentar. A imagem no espelho irá se alterar gradativamente e perderemos estatura, lábios e cabelos. A boa notícia é que a alma pode permanecer com o humor de 10, o vício de 20 e o erotismo dos 30 anos. O segredo não é reformar por fora. É, acima de tudo, renovar a mobília interior. Tirar o pó, dar brilho, trocar o estofado, abrir as janelas, arejar o ambiente. Porque o tempo, invariavelmente, irá corroer o exterior. E quando ocorrer o alicerce, precisa estar forte para suportar. Erótica é a alma que se diverte, que se perdoa, que ri de si mesma e faz os prazeres da sua história. Que sua espontaneidade para ser sensual, que se despede de preconceitos, intolerâncias, desafetos. Erótica é a alma que aceita a passagem do tempo com leveza e conserva o bom humor, apesar dos vincos em torno dos olhos e o código de barra em cima dos lábios. Erótica é a alma que não esconde seus defeitos, que não se culpa pela passagem do tempo. Erótica é a alma que aceita suas dores, atravessa seu deserto e ama sem pudores. Aprenda, bisturi algum vai dar conta do buraco de uma alma negligenciada anos a fio. Olha, aqui no Brasil, infelizmente, o judiciário é contra a impressão do voto. É importante que se diga que o primeiro modelo de urna eletrônica em uso no país, em 1996, imprimiu o voto, apesar do problema de haver a identificação do eleitor e, em seguida, a deposição do voto dentro da máquina eletrônica. E o tribunal garantia que não havia possibilidade de o voto deixar de ser secreto. A garantia era o próprio tribunal que o voto não estava sendo violado. Trabalho da própria Justiça Eleitoral contra a impressão do voto eletrônico. Nós tivemos a primeira lei do voto impresso, na verdade, Beto, aqui no Brasil nós tivemos 3 leis aprovadas pelo Congresso, 3, determinando a impressão do voto eletrônico. E todas as 3 foram revogadas por atuação do Tribunal Superior Eleitoral, porque aqui no Brasil, é importante explicar isso, o Tribunal Superior Eleitoral, ele legisla na medida que ele faz as normas para a eleição. O Tribunal Eleitoral, ele faz o papel do executivo também, porque é ele que faz acontecer as eleições, e como por ser um tribunal, ele julga também quem se julga pecado por esse resultado eleitoral.
E aqui no Brasil, nós não temos recontagem, o sistema que usamos no Brasil, que foi abandonado no resto do mundo. Não existe mais país nenhum do mundo que use máquina de votar com essa característica de não imprimir o voto. Aqui no Brasil, aprovou-se uma nova lei onde o Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, declarou inconstitucional a impressão do voto no Brasil. É uma solução técnica, a questão da impressão do voto é uma questão técnica necessária. É país do mundo. Todos os países do mundo imprimem um voto para permitir a recontagem, para ter um sistema seguro de eleição. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal decidiu, eles lá, entre eles, os juízes, aquele grupo pequeno de juízes, decidiu que voto impresso é uma coisa inconstitucional. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não tem sentido uma decisão dessa. Alô, amigos do Caminhando Jornal, da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Esta canção lembrança da saudosa e inesquecível Dalva de Oliveira. Se tu queres uma lembrança de mim, pede-me agora, pois vou partir e pode ser que por aqui não volte nunca mais. Se tu queres uma lembrança de mim, pede depressa, pra que eu te deixe o coração que nos meus olhos não se cansa de chorar. Eu sim quero uma lembrança de ti, um doce beijo, um beijo ardente como o sol que queime toda esta ansiedade de amor. Que as eleições não são responsáveis por mudanças radicais, isso nós sabemos. Que as eleições, elas atendem aos interesses do poder, também sabemos. Mas não é por isso que vamos jogá-la na lata do lixo. Não é por isso que nós vamos dizer assim, então a eleição não serve para nada, nós não vamos votar. Não. Porque se nós pegarmos nos últimos 40 anos, aqui no Brasil, nós podemos perceber o quê? Que através do processo eleitoral, nós tivemos algumas mudanças. Através do processo eleitoral, nós tivemos uma base institucional que pôde pressionar por dentro do sistema a mudança, né, de uma ditadura para uma democracia burguesa. Tá? Agora, o que nós não podemos acreditar é que apenas o processo eleitoral, sem a participação das ruas, sem a participação da população, sem a participação do povo organizado, simplesmente o processo eleitoral vai resolver. Óbvio que não. Nesses últimos 40 anos, todas as vezes que tivemos algumas mudanças mais significativas, foi conciliando o processo eleitoral com o povo nas ruas, pressionando. Qual foi o equívoco, por exemplo, de quando nós tivemos a esperança de uma mudança no início dos anos 2000, com a eleição do Lula, foi que gradativamente foi se tirando o povo das ruas, acreditando-se que apenas o líder carismático pudesse conduzir sozinho, sem qualquer pressão, né, as mudanças. Diferente, por exemplo, do que acontecia na Venezuela, em que o Chávez apostou o tempo todo com a mobilização popular,
Diferente do que acontecia na Bolívia, quando Evo Morales apostou o tempo todo com a mobilização popular. Enfim, são exemplos que nós temos de incorporar e ter clareza. A eleição sozinha não vai resolver nada. Amigos, política e história, o nosso tema são as eleições. As eleições absurdas ao meio de Covid, ao meio de máscaras, ao meio de propaganda religiosa misturada com eleições e assim por diante. Urnas duvidosas, ao meio do caos, as eleições. O que nós podemos falar a respeito delas? Num Estado laico, nós temos já um bispo de uma igreja aí que se auto-intitula bispo, prefeito do Rio de Janeiro, que diz palavrões, xingamentos do mais baixo nível, além de chamar de vagabundo um governador de um estado como o de São Paulo. Um bispo de uma igreja. Simultaneamente tivemos um festival em que um outro, de outra igreja aí, evangélica, pentecostal, ultra raivoso, xinga todo mundo, xinga as esquerdas, chama de comunistas quem não é, se confunde tudo, mostra toda a sua ignorância, mostra toda a sua violência, mostra toda a sua maldade, exatamente como o outro Crivella, esse aí candidato a prefeito do Rio. E ao meio disso nós vemos as eleições continuando. Quanto às urnas, vejam nesse programa mesmo, não há como aceitar se o que o TSE e esse STF nos atribuem. Ou seja, essas urnas suspeitíssimas, sem nenhuma segurança, segundo todos os especialistas. O Diego Aranha, da UNB, outros, todos mostram isso. Não há nenhuma segurança nessas urnas. E se não há, e o TSE, que julga, só no Brasil, que julga qualquer ato contra as próprias urnas ou problemas eleitorais, quer dizer, ele julga a si próprio, o TSE e o STF não abrem mão de forma nenhuma desse tipo de urna totalmente superada, caso único do mundo brasileiro. Ou seja, é mais do que suspeito, e tudo indica que um dos escândalos que teremos adiante será o dessas urnas eletrônicas. A par disso, o que assistimos? O grande exemplo de democracia brasileira, se a nossa já é totalmente distorcida, nos Estados Unidos, vê-se o que nós vimos aí, com o senhor Trump xingando, falando em fraude, presidente eleito dos Estados Unidos, 71 milhões de votos eleitos, e que ainda exerce o poder ali, agora eleito Biden, xingando, denunciando fraudes, e o pior, ele está certo. Realmente existe uma série de irregularidades, como houve no Kentucky, né? No caso do governador, com votos desviados, etc, etc. Além de se mostrar a crise americana, miséria nas ruas, mentiras, fake news, o Trump, centenas, milhares de mentiras na televisão, e esse cidadão continua presidente dos Estados Unidos. Então o exemplo que o Brasil tem da democracia americana, da economia americana, é terrorífico, é um exemplo impossível. É um exemplo de barbárie, de fraude e de massacres no Iraque, napalm no Iraque, a Líbia enderrocada, toda uma desgraça mundial, sem contar as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Então vejam a situação nossa nessas eleições. Ao abordar a questão da história e da política, eu prefiro abordar essa questão da história recente, dessas eleições que já passaram no primeiro turno a se colocar. Eu não vou discutir se é a questão racial, de gênero, da discussão desses aspectos. Eu quero ir a fundo na contradição principal que existe hoje no Brasil. A derrota desse capitão foi fundamental em centros principais, como em São Paulo e como no Rio de Janeiro.
foi derrotada. Em Recife nem passou de perto. Não passou de perto. A disputa em Recife se trava entre o Partido Socialista de um lado e a forte presença da neta de Miguel Arraes, concorrendo com seu primo dentro do PT. Então, nem se coloca a presença do Jair Bolsonaro. Aquela delegada que ele apoiou lá nem aparece. E o Russomano, em São Paulo, desceu a ladeira totalmente. No Rio de Janeiro, ele queria apoiar esse pastor neopentecostal incompetente administrativamente, já se esfacelou de todo. Claro, houve uma emergência conservadora do ex-prefeito, mas a derrota do Bolsonaro ficou claro. Olha, na questão dos militares, nesse programa, nós temos as baboseiras, digamos assim, contínuas e pertinentes a essas duas cabeças quase que encefálicas, não é? Do presidente capitão Jair Bolsonaro e do vice-presidente Mourão, não é? Ao se colocarem na posição ostensiva, na verborragia de que o Brasil não é um país racista, eles colocam nos ouvidos alheios a opinião de duas pessoas que são inadequadas a opinar. Isso não é uma questão de militar. Isso é uma questão para os biólogos, para os cientistas sociais, não é? Colocarem. Isso não é uma questão nem de capitão, nem de general. Isto é uma questão de quem entende do assunto. Infelizmente, o general Santos Cruz, que parecia um pouco melhor do que esses dois presidente e vice-presidentes, não é? Se coloca também de uma forma inadequada ao dizer que o capitão Bolsonaro, na presidência da República, criou a versão do comunismo de direita. Não existe comunismo de direita, general Santos Cruz. O que existe é fascismo, nazismo, isso sim há de se colocar nessa direita impertinente que vive jogando essas baboseiras no ar. Ele tem mais semelhança com Hitler, esses dois, o presidente e o vice-presidente, dois racistas empedernidos. Política. Agora, nós a cada dia verificamos o racismo existente no Brasil. Um racismo estrutural e um racismo espalhado individualmente em larga escala. Vejam o caso desse Carrefour. Não é um caso único. O Carrefour já teve 7 casos em que atuou com descaso e violência. Trata-se de racismo, desrespeito à dignidade humana, estrangeiros no Brasil, porque é uma empresa multinacional estrangeira, desrespeitando as nossas leis, a nossa soberania. Trata-se ainda de, segundo Gaspari, de milícias. O Carrefour parece ter uma milícia interna. Trata-se de maltrato a animais, pois houve um cachorro maltratado dentro do Carrefour, um ato de violência incrível, e nós assistimos isso calmamente enquanto transcorrem as eleições. E o presidente e outros ainda declaram que não existe sequer racismo no Brasil. Onde é que nós estamos? A que ponto estamos chegando? Não existe racismo no Brasil?
Que coisa é essa? Milícias em toda parte, miséria pelas ruas, milhares de lojas fechadas. Não se diga que isso veio da pandemia, não. A nossa dívida pública, com assalto aos brasileiros feito pelos bancos, e agora esse PIX altamente suspeito, isso vem de longa data. Vem de antes até de Bolsonaro. Bolsonaro ajudou, participou como deputado, mas não vem do governo dele. E agora vem a se dizer que tudo é culpa da pandemia. Não é. A pandemia, com um governo incompetente, foi mal administrada, mas não é tudo culpa da pandemia. Se essa pandemia tivesse sido bem administrada, nos Estados Unidos, no Brasil, não houvesse elementos ao nível de incompetência de um Trump, de um Bolsonaro, racistas, porque Bolsonaro, obviamente, é racista até porque apoia Trump. Trump é ligado a Ku Klux Klan, que caça negros com aqueles capuzes brancos, etc. Quando vai se procurar as raízes, estão todos lá, bem naquela extrema-direita americana. Então, ao meio disso, tivesse sido administrada direito essa pandemia, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, nós estaríamos nessa situação mundial. Trump é culpado pelo que está ocorrendo nos Estados Unidos e Bolsonaro é culpado pelo que está ocorrendo aqui, pelo maior sofrimento da pandemia. Não precisávamos ter chegado ao ponto em que estamos chegando, e é o que vai acontecer em pouco depois da pandemia, que provavelmente será pior ainda do que passamos hoje. Destaque vai para a agroecologia, na sua tentativa permanente de produzir alimentos sem agrotóxicos, livres de pesticidas. A agroecologia tem conseguido, nos últimos anos, produzir alimentos saudáveis, né? E é evidente que essa contaminação enorme por agrotóxico também causa mal à saúde. Então, portanto, passe a observar com mais carinho os alimentos que estão livres de agrotóxico e tentam de alguma forma ser orgânicos, mas observando que a agroecologia é um termo político que se usa para plantios e cultivos que estão livres de agrotóxico, mas também que não servem ao comércio de larga escala. Eles têm um propósito social em torno das plantações. Tá bom? Minha dica hoje é a seguinte: enquanto não existir uma vacina consistente com esse novo coronavírus, recolha-se aos aposentos, fique em casa, vá ler, vá estudar, assista aos programas que tenham circunstancialmente na televisão. Evitem, se tiver mais idade, deixa para beijar netinhos e netinhas depois que tiver essa vacina. Eu sou Sandra Santos, colaboradora do Caminhando Jornal TV. Minha dica para hoje é um documentário que está na Netflix, Dilema das Redes. É bastante importante porque trata de um assunto atual, que é essa comunicação de massa usado pelas grandes empresas digitais. Gloriosa é a sorte de quem morre jovem, antes que o derrotem nem sempre o mais forte. Quando as setas chovem, quando os homens correm, quando as forças fogem, gloriosa é a morte. Gloriosa é a sorte dos heróis que aprovem. Gloriosa é a morte de quem morre jovem. Glorificação de Estácio de Sá, Cecília Meireles.